Então, amigos, vamos dar seguimento aqui ao nosso curso de instrumentação. Falaremos agora sobre os principais instrumentos, tá ok? Vamos ilustrar, na verdade, quais tipos de instrumentos nós vamos ter contato, tá ok? E logo de cara a gente começa falando sobre os sensores, também conhecidos como elemento primário, né? Esse nome não é à toa, né? Ele é chamado de elemento primário porque quando a gente fala de controle de processos, a primeira coisa que a gente tem que fazer para controlar algo é medir, né? Não tem jeito. Como eu vou controlar o valor de alguma coisa se eu não sei o valor desta coisa, né? O valor instantâneo dela naquele momento? Então, logo de cara, quem vai fazer a medição será o sensor, tá ok? E aí, com o valor disponível, nós saberemos como agir. Quais serão os procedimentos que nós teremos que tomar para corrigir os valores, tá ok? E aí os sensores que a gente vai citar no primeiro momento, né, que tem aqui apresentado para a gente no slide, à esquerda nós temos o Thermopar, um sensor clássico, amplamente utilizado na medição de temperatura, um sensor que consegue converter os valores de temperatura, né, a energia térmica, em uma grandeza elétrica chamada de tensão, que pode ser lida pelos equipamentos eletrônicos para poder fazer o controle dessa variável, ok? E à direita é um sensor muito mais simples, né, de estrutura totalmente mecânica, que é a chave fim de curso, que é um sensor de posicionamento, que o objeto, ele ao atingir esse rolete do sensor, ele ativa internamente contatos elétricos, né? E aí no caso do desenho que nós temos no slide, é uma chave fim de curso com contato elétrico normalmente aberto e normalmente fechado, para poder ligar alguma coisa ou desligar alguma coisa de acordo com a presença de um objeto, tá certo? Algumas aplicações de sensores na parte de cima do nosso slide. Nós temos um sensor indutivo, especialista em captar metais, tá ok? E aí no caso a gente tem uma linha de produção, onde a gente tem essas latas circulando por essa esteira rotativa. Provavelmente esse sensor está fazendo um monitoramento de quantidade de objetos, né? E na parte de baixo nós temos sensores ópticos, tá? Fazendo um monitoramento aí no caso do controle de velocidade. Nesse desenho esquemático que nós estamos vendo, o carro ele passa pela primeira barreira, o circuito eletrônico detecta a presença dele, e quando ele passa pela segunda barreira, indica que ele já terminou o trajeto. Então é simples, essas barreiras existem uma distância pré-definida, fixa, que o módulo eletrônico já sabe. Ele na verdade vai só monitorar o tempo que o carro vai demorar entre uma barreira e outra. Se nós temos o tempo e nós temos o deslocamento, a distância, automaticamente nós conseguimos calcular a velocidade média. Os transmissores. Dentro do nosso curso, a gente vai ter um tópico chamado de telemetria, onde nós vamos focar nos transmissores. Um tópico extremamente importante, eu colocaria os transmissores ao lado dos controladores como os dois instrumentos assim mais importantes dentro do nosso conteúdo, tá certo? O transmissor, na verdade, ele veio para garantir duas coisas basicamente dentro dos controles industriais: a segurança e a agilidade na aquisição de dados. Então, como é que funciona o transmissor? O transmissor é um instrumento que vai estar lá junto do maquinário, o maquinário pesado, às vezes vai estar sendo exposto ao tempo, né? Então ele vai pegar chuva, vai pegar poeira, dependendo do funcionamento da máquina, ele vai ter vibração, ele vai sofrer vibrações sobre o corpo, e ele vai suportar tudo isso, porque ele vai ter um invólucro que vai proteger um circuito eletrônico, que é uma placa bem pequena no seu interior, né? E esse circuito eletrônico, qual vai ser a função dele? Ele vai converter os valores que vão chegar para ele de temperatura, de pressão, nível, de qualquer que seja a variável de processo, normalmente para um sinal padronizado entre 4 a 20 miliamperes de corrente elétrica. E aí esse sinal
ele vai ser enviado para um local seguro chamado de sala de controle ou supervisório, aonde o operador vai conseguir enxergar o que está ocorrendo dentro do processo de forma remota. Então, na verdade, o transmissor ele vai ser um elo de ligação entre as informações que estão ocorrendo no chão de fábrica e a sala de controle, para que o operador, em um local seguro, né, tenha acesso a todos esses dados. Então a gente pode ter um ambiente industrial gigantesco com transmissores espalhados e esses transmissores mandando todas as informações para um ponto de acesso seguro, né? E aí, como eu já havia falado, se o operador está em um local seguro, eu estou garantindo a integridade física dele. Se eu consigo monitorar de forma rápida diversos pontos da indústria, eu estou ganhando em velocidade, em aquisição de dados, até para tomadas de atitude em determinadas falhas, o tempo será bem menor, ok? Os sinais de transmissão, normalmente, né, o que nós mais vemos na prática, é o sinal de 4 a 20 mA, mas existem padrões de 0 a 10 mA, existem padrões baseados em tensão elétrica de 0 a 10 volts, de 1 a 5 volts, ok? Mas realmente o mais utilizado é o padrão 4 a 20, tá certo? Reparem pelas figuras, aqui ele é um instrumento realmente robusto, tá? Justamente para conseguir aguentar as condições severas que o campo pode oferecer, como a exposição ao tempo, entre outras circunstâncias, tá ok? Bom, os indicadores. Os indicadores são instrumentos que em tempo real vão estar mostrando os valores que a variável de processo está tendo naquele momento. Então a gente pode ter indicadores de temperatura, tanto na versão digital como na versão analógica, né? Na versão eletrônica ou na versão simplesmente mecânica, que são os instrumentos de ponteiro, para conseguir dar uma referência ali na hora de você fazer uma manutenção em cima de um instrumento, na hora de você visualizar na sala de controle a informação de um transmissor. Eu poderia ter um transmissor mandando aquele sinal de 4 a 20, né, o sinal de comunicação, para um indicador. E aí o operador poder visualizar o valor da variável de processo. Tá ok? Bom, nós temos também um registrador, né? O registrador, além de mostrar o valor da variável de processo, ele também vai armazenar. Ele vai criar um histórico. E aí esse histórico pode ser por gráfico, tipo gráfico, tá certo? Onde a gente vai ter uma carta, que é um papel onde esse gráfico vai ser desenhado em uma agulha que vai fazer esse desenho. Acho que a analogia mais lúdica para que a gente possa enxergar é uma máquina de eletrocardiograma, é muito parecido, né? O ciclo de funcionamento. Hoje em dia o registrador ele pode ser simplesmente um software dentro do programa, dentro da interface, tá? Ou ele pode ser realmente um instrumento físico. Os controladores, e aí eu chamo a atenção de vocês, né, que assim, é extremamente importante que posteriormente vocês busquem, se forem se aventurar de verdade dentro da área da instrumentação, conhecimentos mais amplos sobre os controladores, tá? O mais popular de todos é o CLP, que é o controlador lógico programável, que é um módulo eletrônico que ele sai de fábrica zerado e você cria o programa de controle, né? E qual é a ideia da criação desse programa de controle, né? Vamos entender um pouquinho o ciclo de funcionamento dele para a gente inserir essa informação. O que vai acontecer basicamente? Nós teremos lá na indústria, num ciclo de automação assim, 100%, o sensor medindo o que está ocorrendo, tá? E enviando essas informações para o módulo eletrônico que é o controlador. Sendo que no envio dessas informações, a gente ainda pode ter um transmissor aí no meio do caminho, se a gente quiser que esse envio seja feito de forma remota. Então a gente pode ter situações onde o sensor vai medir, vai avisar o transmissor
o valor que foi medido e o transmissor vai enviar essa informação para o controlador, tá? No caso, vamos adotar o CLP, que é o exemplo mais clássico de todos. O CLP vai receber essa informação e vai ver como está a variável de processo. O valor está acima, está igual ou está abaixo. Ele vai conseguir identificar o desvio. Identificando o desvio, o controlador vai acionar algum dispositivo, tá? Que a gente vai classificar um pouquinho mais à frente aqui no nosso conteúdo como o elemento final de controle, para que esse dispositivo corrija o sistema, né? Faça a intervenção para alterar o valor da variável de processo, trazendo ele para o valor desejado, para o valor pré-definido. Agora, como que o controlador vai saber qual é o valor exato, né? Como o controlador vai saber o que ele vai ter que ativar, como ele vai saber, como ele vai ter que, na verdade, trabalhar, como que ele vai ter que agir através do software que você vai enviar para o interior da memória dele. Então, na verdade, a questão da programação é como se você estivesse ensinando, como se você estivesse dando um treinamento a um operador. Você vai explicar para ele o que tem que ser feito, né? E automaticamente, depois dessas instruções, ele vai saber como intervir, ele vai saber como agir, tá certo? E aí o que acontece? O que é mais importante? Saber montar um CLP, saber fazer as conexões? Não. O mais importante é a criação do software, tá? E aí já fica o convite também para vocês. A gente, dentro da nossa plataforma, vai ter o curso de programação, né? Linguagem de programação em ladder, para que vocês possam também absorver e saber fazer esse tipo de programação, tá ok? Bom, e para finalizar, ficou faltando falar sobre o elemento final de controle. Eu já tinha avisado que a gente falaria nele na sequência, que são os dispositivos que a gente vai estar acionando dentro da indústria para corrigir os valores da variável de processo. Então a gente vai ter as válvulas, que vão, na verdade, ali fazer o controle do produto pelo seu interior, deixando passar em maior ou em menor quantidade. Teremos os motores elétricos, que são os conversores de energia elétrica em energia cinética, energia mecânica. Os cilindros, né, que são dispositivos com haste que avançam através da força do ar comprimido ou da hidráulica, tá certo? Aquecedores, entre outros, tá? E aí a gente tem uma infinidade de elementos finais de controle que são acionados para fazer com que o sistema funcione em sincronismo, tá ok?